Do Flamengo, mais uma vitória do Flamengo sobre o Botafogo, essa por 1-0, jogos que a gente vai destacar aqui, vamos ouvir os treinadores também e as melhores análises com o Paulo Calçade, com o Vitor Birner, com o Gustavo Zupac e também com o professor Celso Zelt, começando pela vitória, o Yuri Alberto brilhando, hein? Brilhando, lei do ex, Yuri Alberto quando vê o Santos pela frente é sempre uma alegria, ele sempre deixa o dele, hoje não foi diferente. Boa triangulação, aliás, Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, excelente primeiro tempo do trio e a gente vai falar bastante sobre isso. Nessa vitória do Corinthians, professor Calçade, um primeiro tempo em que, quando os espaços apareceram, o Corinthians aproveitou, esse trio foi muito bem, mas no segundo tempo tomou um sufoco meio que desnecessário aí nos últimos 15 minutos da partida, talvez um pouquinho mais com os acréscimos, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Legal para você que acompanha sempre o Linha de Passe, está aqui com a gente. O Santos começou assim, com essa postura. Mais adiantado, pressionando a saída do Corinthians. Aliás, é o que o Caixinha vem tentando impor, né? Incutir na cabeça dos jogadores do Santos. Um Santos mais agressivo, que se instala no campo adversário. Claro que tudo isso sempre tem um custo, né? Para o time fazer isso, ele precisa estar muito bem afinado nos retornos também. E o Santos não está. E o Corinthians, assim, demorou um pouquinho a surgir no campo ofensivo. Mas quando surgiu perfeito, né? O Martínez no meio de campo, ao lado do Ranielli e do Carrilho, Martínez e Ranielli num setor que o Neymar costuma frequentar mais, e o José Martínez também subindo e fazendo aquele cruzamento, usando bem o lado do campo. O Santos pressionando. O Santos não estava jogando mal, o Santos conseguia entrar na área do Corinthians e levar muitos problemas, mas o retorno era terrível, né? E daqui a pouco a gente vai ver esses dois lances separados, os dois gols do Corinthians, que o Corinthians também não se desanimou em jogar na transição, ocupando os espaços deixados pelo Santos, e esse gol é um exemplo. Nossa, do né? Garro, a bola do Garro, o Memphis aí tem uma qualidade técnica ali incrível, né? Uma bola que não cai. Ele domina e a bola cola, né? A bola fica golaço, ali. É um gol muito bonito. E depois o Santos, no segundo tempo, o Santos foi todo para cima. Para mim, o que demorou demais foi, no caso do Corinthians, o Ramon, quando viu o jogo de Yuri baixou, do Memphis, do Garro, ele tinha banco para fazer isso. Ele coloca, depois de tomar o gol, o Thales Magno, o Romero, jogadores que poderiam ter entrado antes. E no final das contas, quase também não dá certo. Pressão, o Santos ele faz essas mudanças tardiamente e o Santos criou uma série de oportunidades no final do jogo. Os jogadores que ele colocou de ataque nem pegaram na bola porque o Corinthians não conseguiu sair de trás do fim. Boa noite, William, companheiros, boa noite, fã de esportes. Há diferenças claras entre o Corinthians e Santos, né? O Corinthians, ele é melhor time do que o Santos. O Corinthians está num estágio de trabalho bem mais avançado que o Santos. Inclusive, igual comparando a Palmeiras e São Paulo. Sem dúvida. E o Corinthians tem os seus principais jogadores, aqueles capazes de definir o duelo, em uma situação física melhor que os do Santos. Então, assim, o Santos começou e terminou melhor o jogo, mas não foi capaz de, a partir de, no seu momento bom, buscar o resultado que a ele interessava. O Corinthians tem um negócio, assim, os jogadores já estão acostumados, o Corinthians já é um time, os jogadores já se conhecem. É um time forte, é um time muito bom, que já tem um nível de confiança pela sequência de vitórias enorme que veio, que foi quebrada só no Majestoso para o São Paulo. Então, esse time do Corinthians, jogando dentro de casa, já tem o conforto e a confiança para saber que mesmo quando não está numa grande jornada, como não era enquanto estava 0-0 o jogo, é capaz de, em uma jogada, um encaixe, um avanço, ter a tranquilidade para construir o gol. E depois do 1-0, no primeiro tempo especialmente, o jogo ficou como o Corinthians gosta de jogar. Foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Corinthians. O Santos não fez um jogo ruim. Não, né? Não foi ruim, não. O Santos teve alguns momentos... Alguns jogadores bem abaixo. Linha defensiva muito mal montada, os laterais foram muito mal, o Léo Godoy foi muito mal. Mas foi uma vitória de um time que é melhor e que está num estágio bem mais avançado. O Corinthians hoje, ele desfruta de algo que há muitos anos ele não desfrutava. Até cheguei a falar isso aqui na programação. Talvez, desde quando o Corinthians foi campeão do mundo, há 12 anos, 13 anos, o Corinthians não termina uma temporada bem e começa a outra temporada bem com o mesmo técnico e o mesmo elenco.
Há 12, 13 anos isso não acontecia. E o Corinthians está desfrutando disso, por isso que tem um começo muito forte, por isso que na primeira fase é, com alguma sobra, o melhor time do campeonato. Me parece, inclusive, professor, que nesse período aí, vamos lá, hoje é dia 12 de novembro, né? 12 de fevereiro, desculpa. Hoje é dia 12 de fevereiro. Quase 13, mas Quase 13, estamos virando. A impressão é que é novembro. Estamos virando. Dá a impressão que é novembro, né? Pelas cobranças, técnico que já caiu, parece que a gente já está lá. Mas hoje é 12 de fevereiro. Em 12 de fevereiro... Nada triste se fosse novembro. Olha, talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube, nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém à frente. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar tudo, que é o melhor time do país. Se você olhar para a maneira que os times terminaram, exatamente. Quem terminou o melhor Corinthians? O Botafogo. O Botafogo está num outro momento. Exatamente. É outro Botafogo. Eu não estou dizendo que é o melhor time, eu não estou dizendo que vai ganhar tudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para este momento, talvez ali o Flamengo e o Corinthians. É isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, fãs do esporte. Eu acrescentaria o Vitória. O Vitória acabou o campeonato brasileiro em alta. Sul-americano. Né? Vitória do Carpini, também agora bem, Copa do Nordeste. O Flamengo com o Felipe Luiz tem 21 jogos. É um residual importante. E hoje esse residual foi muito importante, porque o Santos começa melhor. Acho que foi um jogo com a cara do que são hoje Corinthians e Santos. Inclusive no sentido de que o Corinthians consegue abrir o placar e ali começar a consolidar o resultado dentro das suas qualidades e em cima dos defeitos do Santos, né? Essa bola cruzada na área do Santos, não necessariamente só bola aérea, mas bola cruzada na área do Santos. É um filme repetido. Isso se repete com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com os laterais, trocando os laterais. Tá uma situação ali que o Caixinha precisa resolver, mas ficou muito claro hoje, eu acho também no clássico, no Rio, que a gente vai falar, como esse residual foi importante. Sim. Flamengo e Corinthians estão muito mais prontos do que Santos e Botafogo. E o Santos, a questão do Neymar, eu colocaria, a gente vai falar muito de Neymar, né? É inevitável. Eu colocaria... Tem jeito, professor, a gente vai ter que falar muito do Neymar. Eu colocaria... A gente começou por quem ganhou o clássico, que tá bem também, que tem coisa para mostrar, né? Mas o Neymar vai entrar na parada já. Eu colocaria essa atuação do Neymar como pior do que a de Novo Horizonte, onde ele esteve ausente, né? Quer dizer, melhor do que a de Novo Horizonte, e pior do que a da estreia. A da estreia ele foi mais participativo. Hoje ele teve uma bola importante. Eu achei ele melhor do que na estreia hoje? Não sei. Radicalmente. Se de você, mim ou do professor? Do professor. Se você pensar que os 2 gols do Corinthians saíram do pé dele, não é culpa dele. É culpa do time que também não combate, né? Ele estava com um azar danado. Ele dá um chute pro gol. Acho que na estreia ele participou mais e deu mais esperanças de uma sequência do que propriamente no jogo de hoje. É que ele estava enfrentando na estreia o pior time do campeonato e hoje ele enfrentou o melhor time do campeonato. Também tem isso, mas eu acho que foi muito por ele mesmo. Eu esperava mais do espírito do artista, do grande jogo, é o meu jogo, é o meu clássico. Dentro do que ele pode oferecer, né? O Neymar ele tem virtudes técnicas visivelmente inquestionáveis e problemas físicos visivelmente inquestionáveis. Dentro do que ele pode oferecer nesse estágio atual, o primeiro tempo dele não achei ruim, não. Eu gostei, acho que ele também tentou bastante. Bom mas acho que ele sentiu e do meio do primeiro tempo para o final, a produção física dele já baixou. O ritmo dele já baixou, mas os primeiros 30 minutos de jogo eu gostei do que ele tentou fazer em campo. Com bola no pé, quando a bola está no pé dele, tudo pode acontecer, ele pode desequilibrar o jogo em um lance com a bola no pé, mas isso não basta. Está muito claro que isso não basta e que ele vai ter que literalmente correr atrás, né, de uma condição física que hoje está muito, e de ritmo de jogo, não é essa condição física, que hoje ele está muito distante de ter. Ele até teve essa bola, né? Ele até teve essa bola no primeiro tempo, e eu falei da defesa do Santos, mas a defesa do Corinthians também, ao longo desse começo de ano, está procurando 2 zagueiros, me parece que achou com o Garoto, agora o André Ramalho também caiu de produção, também em cima dele o gol do Guilherme. Eu concordo que o Corinthians é um adversário melhor que o Botafogo, mas a defesa do Corinthians proporcionou oportunidades hoje para o Neymar que ele não soube aproveitar. Primeiro, cumprimentar, boa noite a você, William, Zupac, aos professores, Celso Zelt, Calçade, aos fãs do esporte. Bom, eu vou muito na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E por enquanto, não só na pontuação,
que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E contra o Palmeiras o time sofreu. Enquanto o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. Não há dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje, um jogo, deu para notar a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros 2 jogadores você discute. Sim. Né? E o Bidon faz uma falta danada na parte técnica desse trio. Concordo. Com Ranieri, Martinez e Carrillo ao meio campo. Ranieri, Bidon e Carrillo é outro tipo, outro perfil de meio campo. O Bidon joga muito mais que olha o que o Garro faz. Você está falando do Garro. E aí é tudo isso mundo, antes né? da meia-noite devia ser proibido para menores de 18 anos. Agora, por que eu falo de letal? Porque esse gol tem muito a ver com a qualidade do Corinthians, desses jogadores. Tem muito a ver com a capacidade técnica deles. Tem muito a ver com a ideia já estabelecida, porque esse tipo de lançamento, com os atacantes próximos, assim, não é uma novidade. E tem muito a ver com o nível de jogo coletivo e individual da defesa santista. Horroroso. A atuação do Basso foi muito... Esse segundo gol, ruim olha onde é que está o Léo Godoy. Então, esse Está é um totalmente ponto... desgarrado fora da linha. Perfeito. Porque assim, o Santos hoje jogou com bola, sem bola, com uma linha de 4, com o Léo Godoy e o Luan Pérez de laterais. E com bola, o Léo Godoy subia e o Guilherme subia para serem alas e ficavam 3 zagueiros. Então, assim, o Léo Godoy é um jogador de qualidade técnica que a gente pode discutir. É um jogador que chegou agora no Santos, um Santos de técnico novo e que mudou o sistema. Então, a chance de ter um erro de posicionamento ali era muito grande. E ele errou, assim, o Basso errou, tá? Nos 2 gols. Mas olha onde é que tá o Léo Godoy, totalmente desgarrado da linha. E o pior é que é o seguinte, vamos combinar esse lance do Léo Godoy aí. O Léo Godoy, ele tá lá na frente. Isso. A gente tava analisando esse lance na redação. O Léo Godoy, ele tá lá na frente, mas há tempo dele voltar. Sim. Você vai, quem pega o lance só agora, fala assim, mas o cara devia estar voltando, não deu tempo. Não, dá tempo. Olha o trote maroto do Léo Godoy. Ele não volta, ele volta, daqui a pouco ele vem parando, ele vai acompanhando a jogada, olhando. Eu vou fazer um contraponto, que não é exatamente uma defesa. Pode falar. Quando tem 2 jogadores do Corinthians avançados e num posicionamento que é possível de ser entendido, porque não é uma jogada de surpresa, você tem 3 zagueiros ali. E o ala, que o Léo Godoy foi um ala hoje, tá de olho no jogador do Corinthians que vai avançar aqui pela esquerda e que não aparece na tela. Então ele tem uma dúvida, tá? A questão é que você não pode permitir que alguém dê uma assistência como essa com tanta liberdade, ainda mais que você está falando do Memphis. Os jogadores mais técnicos, naturalmente, como a defesa santista fez hoje com o Neymar, tem um olhar especial. Você não deixa o Memphis livre na área. São 3 problemas. O do corintiano não vai uma vez por ano, é o Hugo. Se fosse o Bidu, subiria mais. Se fosse o Bidu, ele não precisa ter essa preocupação. Ele não foi mesmo. Tanto que, se você, olhando bem no lance, você tem um zagueiro para 2. Isso. Porque, assim, o Yuri e o Memphis se colocam nos espaços. Sim. Então, você tem um zagueiro, o Memphis largado, o Yuri entre os 2, mas com uma distância enorme. A linha toda Rivaldo também não acompanha o Yuri, não cola no Yuri. Esse é um ponto. O outro é, em relação ao Garro versus Coronado, o Coronado vem jogar muito dos lados. Sim. Então, para um time que não tem o ponta, joga os 2 por dentro. O Corinthians tem uma dificuldade de se entender. Coronado no lado, jogadas por dentro. Com o Garro, jogadas por dentro. Ele também trabalha pelo lado, mas é jogadas por dentro. Tanto que o passe é do meio, olhando. Com o Coronado, o Coronado é incrível pensar nisso. O Coronado tem total condição de dar um passe desse com um time, que dá um espaço desse para jogar, como o Santos deu.
Mas o Garro, pelo centro, ele fica um maestro. Ainda mais quando não tem ninguém olhando para ele. E o Coronado o Coronado tem essa facilidade do jogo pelo lado, também por uma memória tática, né? Ele, no futebol árabe, no Al Ittihad especialmente, ele era um meia aberto pela esquerda, porque ele é um jogador destro. Pela esquerda, atrás para dentro, tem o campo aberto para ele faz isso o tempo todo. De meia central, ele jogou, pelo menos nos últimos anos na Arábia, a menor parte do tempo. O Garro não, o Garro é o engante, o Garro é o 10. E você colocar o Coronado para atuar ali e fazer, aí ele tem que voltar. Isso. Ele tem que pegar o lateral descendo. Não é a dele também. Não consegue fazer. Assim, aí Fisicamente aí não são consegue. as diferenças da Arábia, né? Quando a gente fala que o cara vem da Arábia e é diferente, e tem um tempo, é que o que ele consegue fazer lá aqui não dá para jogar. Sim. Mas assim, eu vejo que o Caixinha, no Santos, né, cruzando os dois times, ele te apresenta ideias. Ele está procurando, na verdade, ainda, Mas né? o time não... A execução não está rolando. Ele sabe o que ele quer. O Red Bull Bragantino fazia nos seus grandes momentos. Ele sabe que ele quer o time dele pressionando o adversário. A ideia está lá. Não, sim. O problema é que o time não executa. Então, mas o Red Bull Bragantino, essa referência ao Red Bull Bragantino CD é boa porque é pro lado bom e pro lado ruim. Essa questão da pressão lá em cima é muito parecida, mas também a quantidade de gols sofridos de bola aérea e era um time inconsistente. É muito E há similar. uma diferença grande muito de similar. projeto. O Red Bull Bragantino é um projeto da Red Bull que tem como base contratar jogadores jovens para que esse tipo de jogo seja possível de ser feito. Sim. Eu acho legítimo que ele queira fazer esse jogo e se bem trabalhado e bem evoluído, talvez... Acho que as peças que estão para chegar, talvez ajudem. Porque hoje, assim, para fazer esse tipo de jogo, o seu centroavante é o Tiquinho Soares, que fisicamente não está no seu auge. Não foi bem hoje. O seu ponta de lança é o Neymar, que claramente não está no seu auge. Dos seus volantes, um deles é o Tomás Rincon, que também não é um jogador de muita velocidade, é de uma idade mais avançada. Então, e é um começo de trabalho em começo de temporada. Então, são várias barreiras para que essa pressão seja bem feita o tempo inteiro. O Santos até fez bem essa pressão no começo. Enquanto estava 0-0, até sair esse lance aí, que é o primeiro gol do Yuri, o Corinthians tinha seríssimas dificuldades para sair da pressão do Santos. A questão é que, quando conseguiu, a transição defensiva foi muito falha, muito espaçosa. E a partir daí, o Corinthians teve conforto e o Santos foi conseguindo fazer menos essa pressão que ele queria. Só foi conseguir se reencontrar mais no segundo tempo. No fim. Né? Aí, agora, o prejuízo já era enorme. Não vamos esquecer que o Caixinha também sai do Bragantino já não conseguindo fazer isso. Sim. Ele perdeu brigou para não cair o ano passado. Perdeu jogadores importantes. Perdeu o Elinho. Então, já num fim de trabalho, principalmente quando ele já não tinha mais o Elinho, ele já não conseguiu fazer. Moral da história, para fazer com perfeição o que ele quer, o Santos precisa, não chego a dizer um time novo, mas precisa de reposição. Vem o Reiser aí, vem o Gabriel Veron também, enfim. Então, algumas opções estão chegando aí para o Santos. E os jogadores vão melhorar fisicamente. Esse é um ponto muito importante. O Santos ainda sente a parte física no segundo tempo. Claro, já evoluiu desde o primeiro jogo, porque o jogo contra o Mirassol, o jogo da estreia, o Santos morreu no segundo. Morreu. Tem sido uma constante. Né? Tá melhorando um pouco, mas ainda tá apagando no segundo tempo. Por exemplo, a gente olha para a linha defensiva. Tecnicamente, o Gil é melhor do que os zagueiros. Do que todos. Agora, para jogar em cima do Corinthians e, consequentemente, ter a sua linha defensiva mais exposta, era bom negócio ter o Gil para correr atrás de meio? Era o risco. Sim. Era o risco. Então, cada escolha tem seu risco. Exato. Ele colocou os zagueiros tecnicamente que não são os melhores, mas que fisicamente talvez fossem mais capazes de realizar então, esse jogo. Aí a gente vai para o debate do biscoito lá, da bolacha, né? Vende mais que é fresquinho que vende mais. Então, peraí. É bolacha. Então, a gente vai mais... É bolacha? Bolacha. Então, a gente vai para a questão técnica ou a questão física? Porque entre Zé Ivaldo, entre Basso e entre... A fase do Luan Pérez. A fase do Luan Pérez, o Gil põe os três no bolso. É que hoje o Luan quebrou o galho pela esquerda. Quebrou o galho como lateral. Que entrou o Escobar, ele foi pra dentro. Pela fase do Luan Pérez, no momento, o Gil coloca todos no bolso. Só que o Gil tem a questão física. Então não dá para colocar o Gil e outro. Não dá para começar a colocar... Não, todo jogo... Porque, assim, há uma demanda ali, porque uma hora é o Basso, outra hora é o Luan Pérez, outra hora é o Zé Ivaldo. Aí o Gil entrou no jogo contra o Novo Horizontino. Aí os laterais vão mudando, menos o Lagodó. O Lagodó ele não mexe. Aí agora colocou o Sherman hoje. Então, assim, aí você tem o... Você tem razão. Aquela linha com 4 ali, tudo bem. E começo de temporada, a gente fala, tem que testar, tem que mexer e tal. Mas tá chegando no nono jogo. Foi o nono jogo agora? No Corinthians foi o 10º, né? Porque antecipou por causa da Libertadores. Nono jogo. Exatamente. O nono jogo. E não há clareza
do que está acontecendo ali naquela linha. O Zé Ivaldo tinha feito um bom jogo em Novo Horizonte. Pois é, mas hoje já falhou de novo. Ele e o Brazão tinham segurado. Então, para a escalação inicial, e o Gil ganhou uma sobrevida. Porque o começo do trabalho do Caixinha, ele nem contava com o Gil. Justamente por uma incompatibilidade de filosofia de jogo. Assim, o Caixinha quer um time impressionante. E isso, para o Gil, é um jeito mais exposto pelo estágio de carreira. Por isso que, no primeiro momento, ele era carta fora do baralho. Então, se ele fosse jogar com um bloco baixo em Itaquera, o Gil jogaria. Sim. Mas não é assim que o Caixinha vai jogar. Então, essa é uma questão a ser resolvida. Sim. Ô, Calçade, a gente tem a análise aqui dos lances, até você falou, né? Dá uma olhadinha nos gols do Corinthians aí para analisar. Esses espaços do Santos. Os espaços e as movimentações dos 3 principais jogadores do Corinthians. O Santos sobe, né? Para marcar o Corinthians. Então, o Santos, ele fica num movimento, vai e vem, ó. O Santos recupera a bola, é uma saída rápida, o time vem, ó, descendo, perde a bola. Já ficou um monte de gente para trás. Aí a jogada na beirada, a esticada do Martínez, José Martínez, o cruzamento e uma bola de Yuri Alberto que, na má fase... É uma fase iluminada. Iluminada. E sabe que eu fiquei com a impressão no primeiro momento que a bola era defensável, mas... Não é não. Mas o erro do Baço é muito sério. E o Brazão não esperava que o Yuri fosse antecipar. Aí matou o Brazão. Só para não perder o segundo gol, que é também assim, ó, a transição do Santos, a recuperação para o Santos. No mesmo lado. No mesmo lado. Do Neymar, e nem é um Corinthians com velocidade total. Fazendo a transição na boa ali. Né? E aí, as coisas, Mateuzinho, Garro. Espetáculo. Olha, a vantagem ali, havia assim uma vantagem numérica. Né? E ainda mais quando você tem Yuri e Memphis, ela é enorme. Por isso que o Santos, acredito que foi com 3. Como se entende, justamente para barrar isso. E o legal aqui, o Matheus Carreiras da TSPN me passa, com o trio dentro de campo, o Corinthians tem 23 gols, com Garro, Memphis e Yuri Alberto. Desde a estreia do Memphis. Juntos, desde os 3 juntos. Isso. Né? E 22 desses gols tem pelo menos um deles. Só um gol que não tem a participação. Então, assim, eles são enormes para essa mudança do Corinthians, daquele time que estava para cair, o time que agora está estabilizado. Mas veja como passa tudo muito rápido. Né? É impressionante. Mas é o time que trouxe, assim, eu imagino o Ramon Dias, a preocupação era trazer para 2025 a memória 2024 urgentemente, para que nada mudasse. Conectar um momento no outro. Lembrando que hoje é o primeiro jogo do trio, né? Porque o Garro tinha voltado na anterior, mas o Yuri Alberto estava suspenso, porque é expulso contra o Palmeiras. Então é a primeira vez que o trio funciona. É a junção de todas as qualidades, principalmente ofensivas do Corinthians. O Corinthians ainda também é um time desequilibrado em relação à defesa. O sufoco que tomou, as coisas que têm acontecido, os gols que tem tomado, são raros os jogos. O Corinthians só não tomou gol da Ponte Preta e do Novo Horizontino, sabe Deus como. Mas jogou para tomar o gol. Era o time B/C também, né? Então juntou as qualidades desse trio e a gente fala do trio, mas muitas vezes o Romero aparece como um coadjuvante importante nessa história toda. Você tem desde o ano passado a participação do Romero, na última partida teve de Garro para Romero, de Romero para Garro. Esse ano o Thales começou muito bem a temporada. O Thales também. Enquanto o Memphis estava com a forma mais baixa, Garro também fora, o Thales aproveitou para botar para tentar botar uma pulguinha atrás da orelha da família Dias, mas basta ver o trio jogando junto que a gente entende porque que eles são hoje intocáveis no time do Corinthians, né? Os 2 gols, eles têm origem similar e mostram uma diferença de repertório, né? Porque nos 2 gols o Martínez passa pelo Mateuzinho. Na primeira, a bola é pro Martínez e mata a marcação. Na segunda, o Martínez passa de novo, confunde a marcação, mas a bola vem para dentro e aí o Garro desequilibra o jogo com um passe fantástico e o Memphis serve o Yuri Alberto. O Martínez hoje foi ponta direita, né? Aliás, não só hoje. É isso. Ele vem jogando, mas ali como ponta direita mesmo. Porque assim, e foi curioso porque esse lado direito do Corinthians, do meio para a direita, ele jogou quase o tempo inteiro no limite. Porque quem são os 2 melhores jogadores do Santos tecnicamente? Neymar e Guilherme. Isso. O marcador do Guilherme, que era o Mateuzinho, tomou um amarelo logo no começo. O marcador do Neymar, que era o Ranieri, tomou um amarelo no primeiro tempo. Quem era capaz de dobrar para os 2? O Martínez. Então ele foi muito importante para manter o time equilibrado, mesmo com os 2 marcadores com o cartão. No segundo tempo, ele tira o Martínez, tem que tirar, bota o Rian. Primeira falta que o Rian faz no Neymar, pumba, cartão amarelo. Sim. O Corinthians jogou no limite dos pendurados o tempo inteiro. O Martínez voltou para o banco com um probleminha na coxa, saiu por causa disso.
Tem o Bidon ainda, Isso. né, que é titular do time. Saiu como titular e acredito que volte. Está disputando o Sul-Americano Sub-20. E fica já na Venezuela, encontra o Corinthians na Venezuela. Na Venezuela. Corinthians que vai viajar. Então, na semana que vem já tem Corinthians jogando pela Libertadores da América. Por isso, time titular hoje. De novo, no sábado tem jogo, não dá para ir com os titulares. De novo, com o famoso, com todo respeito, absurdamente favorito. Contra? No confronto Universidade Central A, sem dúvida. Vai ser o jogo mais fácil do Corinthians até agora na temporada. Tem que jogar. Tem que jogar, tem que respeitar. Jogar. Respeitando e jogando, vai passar com tranquilidade. Aliás, pelo que esse time do Corinthians está apresentando de entrosamento, com esse trio. Eu acho que vai ser o jogo mais fácil do Corinthians na temporada. Muito possivelmente. No Paulista não vai parecer nada tão fácil assim no Paulista. E depois, na outra fase, pode ser... Barcelona. Pode ser Barcelona de Guayaquil. Barcelona, Nacional do Equador. E eu acho que ali também com esse time... Aliás, com esse trio aí, eu acho que o Corinthians pode pensar seriamente... Claro, mas pode pensar seriamente na fase de grupos da Libertadores. Mas assim, sem muito susto, mas tem que jogar. Fase de grupos que será difícil. Quem vem das fases preliminares tende a cair num grupo difícil. Bom, vamos lembrar que quem começou esse caminho também o ano passado foi o Botafogo, que conseguiu bater campeão. Então, né, vamos lá. Agora eu queria falar um pouco do trio mesmo, porque a gente fala de quartetos aqui, né? Tem o quarteto do São Paulo, a gente fala que tem um trio, pode ser um quarteto no Flamengo. Teve o quarteto do Botafogo no passado. Teve o quarteto do Botafogo no passado, mas já se desfez, né? Esse trio do Corinthians fica devendo alguma coisa para algum outro trio, outro quarteto do futebol brasileiro, pensando no potencial de todos, o que a gente vai ter lá para frente? Eu acho que o problema não é o trio. O problema é que quando você joga com 3 volantes e um meia clássico, ou quase clássico como o Garro, você inevitavelmente vai deixar mais espaço do que o futebol de hoje permite pelos lados, quando você enfrentar grandes equipes que sabem usar. O Palmeiras, por exemplo, conseguiu usar os lados do campo, até por uma ideia do próprio Abel Ferreira. Eu não gosto da ideia de jogo do Corinthians. Eu não a questiono, porque ela funciona. E eu não sou tão teimoso para olhar uma coisa que está dando certo, depois que o treinador fez outras coisas que não funcionaram, porque ele chegou a jogar com linha de 5 e outros jeitos, para falar assim, não pode fazer isso. Eu só acho que essa ideia que funciona, que torna o time competitivo, que torna o time capaz de ganhar, de repente, uma Copa importante esse ano, que, como eu disse, joga o futebol mais consistente do estadual, ela também permite algumas brechas para os adversários. E times que souberem usar os lados do campo vão achar um pouco de espaço, porque o recuo, não dá para marcar quando você perde a bola com menos de 8 jogadores atrás da linha da bola. Ninguém no mundo consegue fazer isso. O Real Madrid não faz isso, o City não faz isso, o Liverpool, quando sofre a transição de bola, não faz isso. É um time que joga o futebol mais forte desse ano, que é o Liverpool. Então, o Garro teria que voltar, e quando o Garro volta por dentro, alguém tem que abrir. Essa movimentação o Corinthians faz pouco. E não sei nem se conseguiria fazer direito. Ou você não vai pedir para o Alberto acompanhar a lateral até perto do embora lateral. Ele faça, o trio tem que jogar. Se precisar, ele faz. Ele faz, Se precisar, ele faz. Tem que jogar. Eu estou falando para você, eu não discordo, tem que jogar. Então, tecnicamente, porque tem esse nível, um trio intocável nesse momento no Corinthians, e sem dúvida nenhuma, pensando nas outras equipes, um dos trios de jogadores mais fortes do país. Quando você fala de quartetos, é porque as outras equipes jogam geralmente no sistema um pouco mais consistente, depende de qual. Você joga 4-2-3-1, você está falando do 3 e do 1, do centroavante e dos 3. Isso. Esses dois jogadores de lado de campo recompõem e fazem o quarteto com os volantes. Aí você pensar, no São Paulo, o Oscar e o Lucas fazem. Em que nível? A gente ainda não sabe. São muito melhores com a bola do que são sem ela. No caso do Flamengo, quando a gente pensa nos melhores jogadores em teoria, eles estão em níveis físicos muito diferentes. O Pedro está fora, o Arrascaeta tem menos sequência, o Bruno Henrique, quando todo mundo está jogando, às vezes ele está fora. Então, eu acho que a diferença do Corinthians não é nem ter tecnicamente o melhor trio. Seguramente é um dos melhores, um dos 3 melhores, tecnicamente. A questão é que o Corinthians consegue, como poucos, explorar os 3
num bom momento físico, técnico e tático. O Corinthians desfruta do trio mais do que outros nesse momento. O Flamengo, por exemplo, no papel talvez tenha o melhor trio, mas eles estão, cada hora um tá machucado, um tá fora. Então o Corinthians desfruta e até pelo fato do Corinthians não ter pontas no elenco, né? O Ramon Dias montou esse elenco. Primeiro ele montou 3 zagueiros para usar os alas, porque não há pontas no elenco. O Romero não é mais um ponta, o Thales Magno não é um ponta, ele é um atacante. Então no primeiro momento era um time com 3 zagueiros para poder desfrutar dos alas e proteger o time. Depois ele percebeu que não tinha pontas e que dava para soltar mais o time, ele montou um desenho que privilegiasse o trio. E essa é a vantagem do Corinthians. O time é feito para privilegiar o trio. E eles estão fisicamente num bom momento. Por isso que sobressaem tanto, além de serem, claro, tecnicamente dos melhores trios. E eles se entendem de uma maneira que nenhum outro trio ou quarteto tem se entendido até aqui. Parece telepatia. Quando um mata a bola aqui no peito, o outro já está lá se posicionando. E nessa, insisto, às vezes até o Romero entra nessa. Quando ele está em campo, ele tem entrado em tabelinhas interessantes. Tecnicamente, o Romero destoa. Destoaria, trio, né? mas ele tem a exata noção e a inteligência, por exemplo, de passar uma bola para o Depay fazer o gol, que aconteceu no jogo anterior. Então, essa movimentação, essa dinâmica é muito interessante. A gente não vê com tanta naturalidade nos outros trios. E o que tem uma vantagem o Corinthians em relação a parte desses trios ou quartetos. Como o Corinthians joga com 2 atacantes que não são centroavantes, mas são artilheiros e são jogadores de força, de velocidade, um com mais técnica, ambos com qualidade no passe, é difícil para a marcação adversária lidar com jogadores que vêm um pouco mais para dentro. Aí o Calçade falava do Garro, que faz essa conexão por dentro, que faz falta quando tem o Coronado. Porque quando você joga com jogadores mais abertos, você faz a dobra da marcação com quem volta do meio de campo e o lateral. Você tem um jogador na frente, um centroavante, que tem 2 zagueiros em tese, marcando. Obviamente outros jogadores vêm por dentro e podem aumentar esse número de jogadores que atacam. Mas no Corinthians você pode ter o Yuri e o Memphis invertendo, eles podem fechar, eles podem de repente abrir um para o lado. Muita variação. E aí fica tanto que o Abel Ferreira faz o Palmeiras com 3 zagueiros e deixa o Richard Rios, na época no Coronado, se fosse no Garro, não sei se teria funcionado igual, porque os 3 cuidam de 2. Foi o que o Caxias quis fazer hoje. Só que os jogadores nem esboçaram conseguir marcar os 2. Né? Porque eles não são previsíveis. Eles não têm uma posição tão previsível assim quanto tem, por exemplo, quando você enfrenta um Caleri, que mais porque sai, você sabe o que vai fazer. Quando você enfrenta um Pedro, que é muito difícil de separar, mas você já sabe exatamente o que o Pedro vai fazer. Eu acho que o fato de ser uma dupla por dentro, que não é exatamente nem centroavante, só atacante, dá uma dificultada. Nos últimos anos, talvez na última década, pelo menos no Brasil, todos os times jogavam no 4-2-3-1, no 4-3-3, né? Então, acho que de alguma forma os zagueiros também perderam o hábito de marcar em duplas. Sim. Né? E ainda mais duplas de atacantes tão móveis, que fazem diagonais tão fortes, como o Memphis e o Yuri. Tira-se referência, né? Então esse desenho privilegia a característica do Yuri, a característica do Memphis. Quando o Corinthians jogava no 4-3-3, por exemplo, o Yuri ficava de centroavante dentro da área, a bola não chega, ele não é o jogo dele, né? Então, ele era culpado daquilo que ele não tinha culpa. Não é o perfil dele. E hoje os zagueiros eram 3, hein? Sim. eram 3. Acho até que a questão dos zagueiros, acho que os laterais do Santos jogaram muito mal. Isso comprometeu muito o plano inicial do Caixinha, que não era um plano ruim para início de jogo. Ele segura bem o Corinthians, o gol do Corinthians saiu aos 16. Isso. O Corinthians tinha inexistido no ataque até ali. Mas você sabia que estava no limiar aquela coisa do time pronto contra o time que não está pronto. 3 jogadores na frente letais. Que se cortaram o mínimo espaço. E aí a atuação... Que já se entendem muito bem. E eu acho que a atuação do Basso... mais uma atuação que ele tira. Bem fraca do Basso. Nossa senhora, assim é. Respeito muito o esforço do jogador, tá lutando pela carreira, quem sabe consegue se firmar em time de primeira divisão, no Santos, um time de camisa pesada, mas o primeiro gol, a antecipação do Yuri Alberto não pode acontecer. É infantil. Não pode acontecer. É o beabá do futebol. E no segundo gol, obviamente, tem uma questão tática, a gente falou aqui, tá um pouco perdido, mas também faz parte do erro dele. O jogo do Neymar aí... Tá falando. Vamos falar do Neymar daqui a pouco? Vamos embora. Eu segurei para falar. A gente vai ouvir o Caixinha, eu discordo vai ter muito do Ramon professor daqui a pouco, e a gente vai falar do Neymar já, claro. É que é o seguinte, quem foi ver Neymar, acabou vendo o Garro, Memphis e Yuri Alberto. Essa é a realidade do jogo. O professor Souzelti acho que é hater do Neymar. Cartesiano. Vai lá, Caixinha. Bota o Caixinha. Eu já vou responder à sua pergunta, mas em primeiro lugar vou analisar aquilo que é o jogo. E isso para mim é o mais importante, triste pelo
resultado, mas muito satisfeito porque foi o melhor jogo que fizemos, provavelmente desde que eu cheguei ao Santos, e com a cara e a imagem que nós queremos. Este é o caminho. Este é o caminho. Todos os dias nós trabalhamos individualmente e setorialmente com os nossos jogadores aquilo que tem a ver com esse posicionamento e com essa relação em termos de bola e adversário. O futebol, tal como na vida, tem erros individuais. Para nós estamos a penalizar muito, mas a nossa vontade e continuidade de trabalhar isso é contínua, existe sempre. Não vou discutir decisões técnicas, mas posso lhe dizer, o Luizão neste momento, e fruto um pouco por aquilo que foi o golo no Botafogo, estar um pouco conectado com esse golo, não estaria no melhor nível de confiança para poder iniciar nessa posição, tendo em conta como você não disse, mas acredito que viu, que nós jogamos com uma estrutura totalmente diferente, sai de três zagueiros. E o Gil saiu no último jogo, já estava mais ou menos tocado no último jogo, e então não tinha nenhuma condição para poder iniciar este mesmo jogo. Para além de que nós queremos que a nossa equipa jogue com a linha defensiva no meio campo. E com um jogador com as características do Gil, como viu no jogo anterior, é também um pouco mais difícil. Então, o que é que nós queríamos para o jogo? Se quer que eu fale sobre ele, ou era só mesmo essa a questão? Não, por favor. Só mesmo essa a questão. Eu acho que o jogo que fizemos hoje aqui é um jogo dentro daquilo que nós queremos fazer em termos daquilo que são os nossos comportamentos. Começando naquilo que é a defesa do tiro de meta. Viu como é que nós defendemos hoje o tiro de meta? Então, como é que foi? O tiro de meta deles. Sim, claro. Você subiu, você acabou de falar, os três zagueiros, o Santos com a bola... Sim, mas de que forma o fizemos? Fizemos jornal, fizemos individual, o que é que nós fizemos? Eu enxerguei jornal, se estiver errado. Não, foi individual, percebe? Então, se calhar é importante, nós estamos a analisar o jogo num todo, porque, como já viu, eu sou muito aberto a poder discutir o jogo na sua plenitude, mas é importante que nós possamos discutir com a mesma linguagem, com o mesmo idioma, senão fica difícil analisá-lo dessa maneira. Eu acho que fomos penalizados sim com os golos, que são dois erros individuais, mas que resultam, às vezes nós só verificamos a coisa a jusante, não verificamos a montante. Ou seja, resultam de duas perdas de bola que não podem acontecer naquela zona, mas isso o senhor também não referiu, não é? Então, é um todo e fomos penalizados precisamente quando fizemos 20 minutos fantásticos, fomos um bocadinho abaixo depois do 2-0 e tivemos uma alma tão grande de entrar no segundo tempo à procura de um golo que sabíamos que nos metia no jogo, e a equipa lutou e acreditou até ao fim. Por isso lhe digo, foi o melhor jogo de certeza que fizemos desde que estamos no Santos, e vai ser esta a imagem que tem que ter do Santos, uma equipa competitiva, uma equipa lutadora, uma equipa que vai cometer erros, vai ganhar jogos, vai perder jogos, mas vai sempre lutar até ao fim. Por isso, esta é a imagem que nós queremos em termos daquilo que é a nossa ideia de jogo. Caixinha, tudo bem? Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Você no segundo tempo demorou cerca de 10 minutos para colocar de volta o esquema como você vinha jogando. Escobar de um lado, o Chemon do outro. Queria te perguntar por que essa demora, não fez essas medidas no intervalo, e aproveitando sobre classificação, o Santos se complica, você começa a se preocupar sobre a continuidade no seu trabalho no Santos? Não, de maneira nenhuma. Eu já tenho muitos anos de futebol, já tenho alguns anos de vida também, então eu não tenho a mínima preocupação em relação a isso, e estarei a trabalhar em qualquer clube até ao último dia, tal como no primeiro, quando cheguei. Então vamos por partes. Aquilo que nós tínhamos em termos de estratégicos do jogo, e é isso que quero discutir, era saber que esta equipa do Corinthians, jogando na estrutura que joga, tem uma grande capacidade de ligar o jogo por dentro. Ligar o jogo por dentro e depois ser forte nas transições, em particular mais naquilo que são os movimentos de ataque à profundidade pelo Yuri. Mas tem também muita dificuldade em defender aquilo que são os espaços interiores, porque o Losango não consegue defender toda a largura do campo. Então o que nós queríamos era logo, desde o primeiro momento,
enfrentando a primeira linha adversária, ter logo uma relação numérica de 3-2. Ponto número 1. Depois, naquilo que era o posicionamento dos nossos dois médios, que não tivessem a 3+2 por dentro, mas que pudessem estar um por dentro e um por fora. O que iria criar grandes desequilíbrios e grandes dificuldades de referências de pressão ao adversário, porque são os médios interiores que terão que ir normalmente sair ao lateral, que foi isso que fizeram quando nós voltamos à nossa estrutura inicial, e davam-nos muito espaço por dentro. Então, na concentração que o adversário teria num lado, nós tínhamos o lado contrário para explorar. Deixe-me dizer que foi isso que nós falhamos. Nós falhamos no primeiro tempo, nos últimos 20 metros, que são da área até ao golo, precisamente porque faltou-nos essa capacidade de decisão e de entender que tínhamos que abrir um pouco mais o campo na chegada nessa zona. Então, na primeira parte foi exatamente isso. Como o jogo não tinha alterado nada, mas apenas o resultado, estávamos a perder por 2-0, a equipa entendeu que tínhamos que voltar a jogar o jogo que tínhamos jogado nos primeiros 20 minutos. E foi isso que fez. Foi isso exatamente que fez. Depois, já sabíamos que tínhamos que ter algumas alterações. Falou e muito bem que voltámos à estrutura inicial. É verdade. Mas como é que terminámos o jogo? Com mais atacantes. Mas em que estrutura? Não, está engarrado. Nós depois aqui equiparámos a estrutura do adversário com um rombo no meio. Então, essa discussão é importante que vocês também a tenham, essa visibilidade que vocês tenham, porque isso são factos do jogo. É muito fácil dizer que o golo aconteceu por um erro individual. Aconteceu, mas foi só isso que aconteceu no jogo? É só isso a riqueza que teve o jogo em termos das duas equipas? Acho que não. Acho que não foi isso. Então a equipa teve essa capacidade de lutar até ao fim e quase que conseguia o empate. Não há justeza no futebol, não há justiça, mas provavelmente o resultado que se calhar toda a gente mais ficaria enquadrado naquilo que foi o jogo seria um empate. Caixinha aqui. Muito bem, Caixinha ainda de forma educada, mas já devolvendo as perguntas, o que demonstra uma certa impaciência ali num outro, não é um nível Abel ainda, não é aquele nível Vitor Pereira. Não é. É um momento em que os jornalistas entrevistam o técnico entrevista os jornalistas. E aí quando começa a vir de lá pra cá é porque ele já tá sentindo, não tá gostando muito das perguntas, tá achando que a visão tá muito distorcida, então a gente sabe como funciona. Ele falou que foi a melhor partida do Santos com ele. Eu te pergunto, foi a melhor partida do Neymar das 3? Para mim, ao contrário do que disse o professor Celso Zelt, com muita sobra, o primeiro tempo. Porque o Neymar conseguiu mostrar um repertório bem interessante de dribles, teve que ser caçado em alguns momentos, teve que ser parado com faltas, conseguiu achar espaço por dentro, apareceu para construir do lado esquerdo, toma o cartão amarelo do lado esquerdo, atrás da linha do meio campo. Do lado direito ele começa outra jogada, onde ele passa por 2 jogadores por dentro e ele aciona o Tiquinho, que erra o passe de volta. Teve 2 jogadinhas de efeito ali. Teve 2 jogadas de efeito, uma finalização na área boa. Que exigiu uma bela defesa, mais uma, aliás, né, tradicional, do Hugo. Tudo isso para o cara que está fazendo o terceiro jogo dele, que não descansou entre os 3 jogos, depois de muito tempo parado. Ele fez quase tudo isso no primeiro. Mas contra o Botafogo, né, Bruno? Sim. Contra o Botafogo, mas eu acho que daqui a menos na Vila, um jogo mais fácil. Daqui a 10 anos, as pessoas vão lembrar de quê? Daquele brilhareco contra o Botafogo ou do jogo de hoje que levou a nada? Claro, não existe um Neymar momento. Eu acho que não vou lembrar de nenhum dos dois. Não tem um jeito da gente ficar medindo isso. De uma maneira. Neymar momento. Mas me agradou mais, eu achei que rendeu mais conversa o que ele fez contra o Botafogo. Tudo que o Caixinha falou que ele gostou do time dele, passou muito pelo pé do Neymar. Inclusive os 2 gols do Corinthians passaram pelo pé do Neymar. E aí eu discordo dele e de você. Não, como? Você vai discordar que passou pelo pé do Neymar? Sim. Disso você não pode discordar. Sim, o primeiro gol pra mim, a defesa tá posicionada, é uma antecipação que é o erro individual e não encurta a marcação ali. O lance começa de bolas que ele perdeu. O Caixinha falou isso também. Caixinha falou. Mas perdeu aonde? Ele perdeu as 2 bolas. No campo de ataque. A impressão ou numa situação em que o time... Parece que ele perdeu a bola na frente da área e de repente alguém ficou livre. Não é isso. A origem dos 2 gols do Corinthians é de bolas perdidas por ele. Isso é incontestável.
Não tem o que contestar. Mas as coisas começou ali. Mas você pode amenizar. Todo gol. Você pode falar que é longe, você pode falar... Aí eu vou estar sendo, assim, acho que injusto. Porque todo gol de um time começa com a bola perdida de alguém. Mas é um tipo de análise com que a gente 50 faz. passes antes ou com passes, começa com a bola perdida de alguém. Mas quando isso tem um efeito direto na facilidade do adversário em criar, aí eu concordo. Efeito direto, eu não acho que teve. Efeito direto é sempre relativo, né? Eu também acho que a defesa... Eu acho que não. A gente está falando de coisas relativas aqui. Sim. Não de coisas... Não são de verdades absolutas. Exatas, de verdades absolutas, né? Eu concordo com você que a defesa, depois que o Neymar perde a bola, tinha muita coisa a ser feita que não foi feita. É isso. O time do Santos hoje não está preparado para fazer. E essa é a diferença entre o Neymar e o resto do time. Mas acho que está claro, se olhando para o Neymar, que ele não deveria estar jogando. Ele deveria estar se preparando para jogar. Só que ele vem para o Brasil, ele vai ficar no CT. Não. O Santos precisa... Que ele não devia ter estreado ainda, é isso? Eu entendo, sim, o Santos precisa exibi-lo. Porque é o seguinte, é nítido que ele está... Naquela bola que ele entra na área e finaliza no interior da área, quer dizer, até o movimento dele não é um movimento de jogador que você conhece. Você conhece o Neymar. A gente sabe o que ele é capaz de fazer. Então, nitidamente, ele está fora de forma. E é algo que ele pode adquirir jogando? Sim. Agora, eu te pergunto, o jogo, se o jogo for o seu treino, seu time vai muito mal. O treinamento é outra coisa, não é o jogo. Você deve treinar como joga e jogar como você treinou. Né? Agora, se ele joga todas as partidas do Santos, significa que ele está num sistema de recuperação que não permite, do jeito que tem jogo não tá jogando pouco, por dia, não permite você trabalhar ele durante a semana como ele precisa. Então, esta mudança, ela tem que se dar pelo jogo e não fora. Ainda mais com um contrato curto desse. Você não pode exigir dele, fora, um super treinamento e ainda colocar para jogar. Sim. Então, é um treinamento que você não sobe muito, não alcança muita coisa para estar preparado para o jogo. Ele é mais recuperação do que treino. É a própria recuperação da carreira dele, Na carreira. Ele vem para o Santos, num primeiro momento, para se recuperar em 6 meses, para dar o passo que ele quer dar na carreira, que é voltar para a Europa. E o Santos, ele vai tentar fazer isso pensando em 6 meses, o Santos precisa colocá-lo para jogar. Então, no campo que ele vai buscar esse outro nível que ele é capaz de jogar. Ele amarelou 3 jogadores do Corinthians. Ele amarelou... Sozinho. Ele amarelou o Mateuzinho, ele amarelou o Ranieri... Não, minto, o Mateuzinho não. O Mateuzinho foi o Guilherme. Ele amarelou o Ranieri, ele amarelou o Rian e ele amarelou o Tchoca um pouco antes de sair. E essa é uma constante. Assim. Eu vejo o Santos usufruindo, ainda que pouco, ainda que nada para mudar o placar dos jogos, né? Porque o Santos teve vantagem do placar, o Santos fez mais gols sem o Neymar do que com o Neymar. Mas o Santos, tecnicamente... a gente estava conversando aqui antes do programa começar, por favor, né? Mas é só uma constatação, curioso, né? Sei que você não fosse falar. Né? Vou falar. Tá. O Santos contra o Botafogo, sem Neymar, Santos 1-0. Com o Neymar, Botafogo 1-0. Santos e Novo Horizontino, 0-0 o jogo todo. Santos e Corinthians, com Neymar, 2-0 Corinthians. Sem Neymar, 1-0 Santos. Então, se o Neymar não tivesse jogado... Não, é só uma coincidência. Só pra saber. Mas é uma coincidência que tem um olhar. É claro que não é por causa disso, mas mostra como o Santos está tentando se adaptar à presença de um cara que tecnicamente melhora o time, mas que fisicamente piora o time. Então você está naquela balança. Isso é um fato. Em termos de competitividade, de competição, é mais difícil para o Santos, nesse momento, ser um time forte com o Neymar. O problema é que, tecnicamente, com ele em campo, o time é muito melhor. Então, é uma balança. Mesmo ele mal fisicamente, ele pode tirar um coelho da cartola. Pode. Como hoje quase tirou. Mas como contra o Botafogo, quase tirou. Assim como tê-lo em campo deixa o time menos competitivo. E no futebol de hoje, ser menos competitivo te cobra um preço mesmo que você seja melhor tecnicamente. Sim. Então, no estágio que o Neymar está como atleta, é uma balança constante. Você vai ganhar e vai perder o tempo inteiro. É isso. Eu ia falar Ramon e Emiliano. Eu fiquei curioso para saber o que o Rafael Prats pensa desse comentário do Zupac, mas eu vou ter que esperar finalmente de amanhã para saber. O Zupac tá com saudades do Wendel Silva, que já foi embora. É isso. Vamos lá. El análisis fue que jugamos contra un grande time. Eles también juegan, porque a veces parece como que solo nós tenemos que tener el control del juego y no es así. Tienen rivales que también pueden jugar. Comenzamos a ajustar el tema de la línea de 3 dele, cómo presionar, y ya estaba falado
porque cambiaron hoy tácticamente, no venían jugando así. Pero nada, acho que fue un grande jogo y también bien nós presionando y estar en campo rival como intentamos estar después de los 25, 20 minutos no es fácil. Entonces la queda no fue física, después claro, la secuencia de juego hicieron que también tengamos una queda ahí, mas no, estamos contentos con el juego y feliz por ganar el clásico. Ramon Emiliano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Há sempre rival, né? A gente tem que se considerar, o rival também quer empatar ou ganhar o jogo. Mas falando do Corinthians, houve momento em que o Corinthians ganhava de 2-0, jogando em casa, e o principal jogador do adversário cansou, que é o Neymar, né? E o Corinthians parecia que tinha até uma certa tranquilidade em vencer a partida, que não correria tanto risco, o que acabou acontecendo no segundo tempo. O que o Corinthians poderia ter feito para ter mantido essa tranquilidade e não ter tido esse sufoco no final? Sofoco no tuvimos, no llegaron una sola, tuvieron la acción de gol y la del Orsay, después no, sofoco, pasa que por ahí nos empezaron a atacar un poco más y con la salida de Neymar a nosotros nos dio una cierta tranquilidad, o sea, él no puede ya solo nunca, pero no, es normal, acontece que por ahí en una bola cruzada cabeció, fue un gol de otro juego, pero sufrir en las estadísticas también las ocasiones, él no tuvieron ni una ocasión, salvo la del penal, vuelvo a repetir, que Forsyth. Boa noite, Ramon e Emiliano. Eu queria só entender, porque o segundo tempo o Corinthians quase não consegue jogar, o Santos colocando volume, e me pareceu um Corinthians, o Garro está voltando agora, 2 meses parado, o Memphis ainda está longe da parte física melhor dele, e o time não tinha saída e o Santos botando volume. A minha dúvida é, com um banco tão bom como vocês têm hoje, Thales Magno, Coronado, Romero, não dava para ter revigorado um pouco o time fisicamente, colocado jogadores que estavam ali na beira do campo, certamente querendo jogar muito no estádio lotado como esse, sabendo que o Garro ainda não estava tão bem, o Memphis, não demorou um pouco essas trocas do meio para frente para tentar também ter um pouco do volume do jogo? Obrigado. Contale vos. Pero que te digo. Sí, hicimos los cambios tarde porque para refrescar la parte ofensiva. Sí. Les quisiera preguntar qué hicimos bien. ¿Qué hizo bien Corinthians? Porque miran todo lo negativo, no lo positivo. Venimos realmente de jugar, para mí, un punto de vista, un gran partido, porque jugamos con un adversario que tiene calidad, tiene un gran entrenador en lo táctico, tiene Neymar, que es uno de los mejores jugadores y da placer verlo, da mucho placer ver estos tipos de jugadores que no se ven habitualmente. Entonces hay que disfrutar un partido de fútbol de esta característica, más allá que es un clásico, que es un partido importante, pero nosotros queríamos demostrar nuestra forma de jugar, nuestra actitud, y me parece que el equipo lo hizo bien, sabiendo que es un clásico, el adversario también te ataca y tenés que defenderte, porque tiene calidad, tiene mucha calidad, tiene jugadores de experiencia, y a mí me gustó personalmente porque fue intenso de parte de los dos equipos. Fue un clásico entretenido, porque realmente los dos equipos se atacaron, por supuesto que de mitad de cancha para adelante nosotros somos muy creativos y realmente si ves la situación, cómo se ocasionaron los goles fue realmente muy buena. Entonces, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando en la intensidad, en la recuperación, pero el equipo mejoró muchísimo, a mí me encantó, me gustó, supo jugar un partido, un clásico, que eso lo vamos a necesitar para poder jugar en la Copa. Hay momentos que te van a atacar y te vas a tener que defender, entonces se juega de otra manera y nos estamos preparando para eso. Ramon Emiliano, Rafael Esgriles, Energia 97. São 2 perguntas. A primeira, a opção pelo Hugo. Mais um clássico, a opção pelo Hugo pelo lado esquerdo, né?
se essa vaga está meio em aberto entre o Matheus Bidu e também o Hugo para titularidade nos próximos jogos. E a saída de bola, os primeiros 15 minutos do jogo, o Corinthians teve dificuldade para tentar propor o jogo, porque elevou a linha de marcação a equipe do Santos. Se essa saída de bola preocupe muito, principalmente quando o adversário eleva essa linha de marcação, o Corinthians apresenta dificuldade na saída da bola. Salimos en la vaga de Hugo y de Bidu, está en la briga y tienen que brigar ellos. El que mejor entrene, el que mejor se dedique, va a jugar. Y después dificultad tuvimos una sola, que salimos con 3 y no habíamos entrenado eso. Después las demás salimos todos, nunca tuvimos dificultad, no sé, que por ahí yo vi otro partido, pero no tuvimos dificultad. Sí a la opción cuando la pelota vuelve y rápido nosotros tenemos que salir rápido, ahí sí por ahí tuvimos un poco de dificultad de opciones de pase, pero en líneas generales solo una vez nos complicaron, que fue cuando salimos con 3, que ya tomaron su chingada ahí, porque no era lo que habíamos entrenado, pero después el resto creo que no sufrimos y no preocupa para nada, porque hay chimis que nos presionaron peores que hoy y también es un fuerte de Nois salir con pose, porque Nois tenemos tanto las media punta como los volantes de buen pie, entonces no sufrimos. Muito bem, família Martínez aí. Família Dias, desculpa, Emiliano Martins. Tô trocando com o Emiliano do Palmeiras. Vivo trocando isso. Muito bem, família Dias aí, depois de mais uma vitória do Corinthians não sofreu, né? Ele não viu sofrimento, né? O Emiliano falou que não houve sufoco. Não houve sofrimento. Sufoco não houve. Sufoco não houve, que tá tudo bem. Enfim, mas teve, né? Teve um sufoco. Logo depois do gol teve um escanteio, que a bola pererecou na área, alguém teve que tirar. Teve o lance de offside, né? Como falou o Emiliano. Teve sufoco. O Hugo não trabalhou tanto depois, mas teve sufoco. Exatamente. Gente, para encerrar o assunto Santos e Corinthians, ficou faltando falar alguma coisa de Neymar aqui, que eu fiz aquele parâmetro. Você falou assim, é melhor sem o Neymar? Eu falei, lógico que não, né? Ainda bem. Lógico que não. É evidente que é melhor até podia ser, mas evidentemente não está sendo. Mas é uma questão de se adaptar, e isso demora. Tanto para ele se adaptar ao Santos, quanto o Santos se adaptar à situação dele. Tem que melhorar o Santos e o Neymar. Exatamente. O Neymar, óbvio, ele não veio aqui pronto, mas o Santos também. Sim. Em vários sentidos. Tanto em entendê-lo, porque Tiquinho Soares uma hora vai ter que se beneficiar do Neymar. Sim. Né? Tassiano, Guilherme, mas o Neymar também individualmente e coletivamente. Essa é a tarefa do Castinho. Além de torcer por mais jogadores, porque tem setores que você pega do meio de campo para trás e tem problemas. Por característica, pro jeito que o Neymar tem que jogar hoje, eu acho, por exemplo, hoje o Santos jogou com o Tassiano ali mais avançado, né? No lugar do Soteldo. Tinha feito isso já contra o Eu Palmeiras. acho, na verdade, o Santos tem que jogar só com o centroavante, só com o Tiquinho. Eu acho que o Neymar tem que ficar solto, fazendo ali, seja um meia, seja um centroavante. E aí você precisa de jogadores que constroem pelos lados. O Roleiser constrói pelo lado. E que recomponham também. Porque você pode jogar tanto o Guilherme também ajuda. Aí você pode jogar tanto com alas, se você jogar com linha de 5, se quiser proteger, pra você baixar com linha de 5, 3, Neymar, Tiquinho, ou jogar com 2 linhas de 4, esses 4 do meio, esses 2 do meio de campo pelo lado. Aí você pode usar até um zagueiro, se você quiser, como lateral, mais conservador, soltar do outro lado, para você poder deixar o Neymar realmente solto. Só que esses caras que vêm de trás, eles vão construir o jogo. O Neymar não pode, nessa condição, buscar o jogo atrás do meio de campo para construir. Porque se ele receber a bola ali, buscando espaço no meio campo adversário, atrás dos volantes, atrás do ala adversário, na frente do lateral, e os jogadores do lado do Santos construírem, não precisam ser jogadores brilhantes, com força, e aí, por isso o F maiúsculo, de recomposição, aí você tem um time que ajuda o Neymar. E aí o Neymar também, claro, precisa ajudar o time. Bom, é o seguinte, 2-1, vitória do Corinthians. A gente vai para o Maracanã. Já tem a Roberta Barroso para trazer informações para a gente sobre a confusão, né? Treta. Treta daqui.